Belezinha, vou colocar aqui para tentar agora. Prontinho. Tá conseguindo ver, Matheus? Sim, sim. Beleza. Deixa eu pegar aqui a cor. Bom, então, hoje, a nossa aula número 10, né, a nossa última aula aqui desse projeto, aula de matemática básica, e nós vamos falar sobre ideias básicas sobre trigonometria. Separei a aula de hoje em 5 partes. A primeira dela vai ser definição, a segunda, trigonometria no retângulo, a terceira, círculo trigonométrico, a quarta, trigonometria em triângulos quaisquer, e a quinta são os exercícios do Enem, tá bom? Então, vamos começar. Definição. O que é trigonometria, né? A trigonometria, ela é a área da matemática que estuda as relações existentes entre os ângulos de um triângulo e as medidas dos seus lados. Lembra que na aula número 8 que vocês estiveram comigo, a gente falou exatamente sobre os ângulos e sobre os triângulos. Falamos sobre a denominação dos ângulos retos, agudo, obtuso. Falamos dos diferentes tipos de triângulo, o triângulo equilátero, o triângulo retângulo, o triângulo pleno. A gente falou sobre várias classificações, né? E hoje a gente vai ver na prática, aplicação. Então, a gente vai estudar o que nós chamamos aqui, que já foi vista a definição, de a trigonometria em si. A aplicação do que foi dado lá na aula 8, a gente vai ver agora. Começando pelo ângulo mais conhecido, né, que a gente vai ver em diversas aplicações esse triângulo, que é o triângulo retângulo. Se a gente se lembrar, lá na aula 8, que nós tivemos, há 2 domingos atrás, nós vimos que o triângulo retângulo, ele tem esse nome exatamente por ele possuir um ângulo reto. Não sei se vocês lembram, mas o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo retângulo, ele vai ter esse ângulo reto de 90 graus e os seus outros ângulos serão ângulos agudos, que são ângulos menores do que 90 graus. Lembrem-se também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, normalmente, um triângulo que é muito conhecido é aquele ângulo de 30, 60 e 90 graus. A gente vai ver mais. Então, vamos lá. Uma das coisas que são fundamentais que vocês saibam, que vocês aprendam, é a questão do seno, cosseno e da tangente, que são relações trigonométricas que serão aplicadas nos triângulos, para que a gente possa descobrir a medida de um lado que esteja faltando, ou, por exemplo, se a questão pedir para a gente o valor do ângulo. Então, com essas relações trigonométricas, vamos conseguir criar de forma mais eficiente o desenvolvimento e resolução de uma questão no Enem. Então, hoje, falando sobre trigonometria, a gente trouxe, né, as famosas relações trigonométricas, que são o seno, cosseno e a tangente. Então, vamos lá. O que é o seno? Né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Júlia, onde que eu encontro o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente, o que é a hipotenusa? Então, vamos
voltar aqui no slide anterior para escrever aqui para vocês. Então, a hipotenusa, ela sempre vai ser aquele ângulo que está oposto a um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, nós temos a hipotenusa. A hipotenusa. O que é o cateto oposto? Como o próprio nome diz, ele está oposto. Ou seja, ele está à frente. Melhor assim explicando. Então, oposto seria esse catetinho aqui, ó. Cateto oposto. Ele está oposto ao ângulo. Nesse caso aqui, ele dá um ângulo para a gente desconhecido. Nós não sabemos o valor. E o cateto adjacente é o que sobra. Ele não está oposto a ângulo nenhum. Júlia, mas tem um ângulo? Tem, mas por enquanto esse ângulo ele é desconhecido. Então, quando há um ângulo exposto para a gente no desenho, na figura, esse ângulo ele vai representar o cateto oposto na hora de fazer a resolução do problema. Mais para frente, quando a gente for resolver os exercícios que eu separei para vocês, a gente vai verificar como é que faz a resolução desse problema, como é que a gente cobre, qual que é o oposto, qual que é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente já descobriu em relação a essas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Preciso decorar? Não, mas é bom vocês saberem como é que é feito essas relações. Então, essas relações, elas são determinadas dessa forma. Então, obviamente, é bom que vocês saibam qual é o significado dessas relações. Então, sempre que tiver lá, falar seno, lembrar o que é seno. O que é o seno oposto sobre hipotenusa? O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, sempre lembrar. Uma dica que eu gosto muito, que eu utilizei essa dica quando eu fui fazer o Enem, quando autorizar a pegar a prova, a manusear a prova, escreva todas as ações que você lembrar de matemática, principalmente. Porque nós sabemos que, às vezes, a gente acaba esquecendo, mas então, quando liberarem para você escrever na prova do Enem, anote tudo aquilo que você lembra relacionado à relação trigonométrica, sinal, enfim. Aquelas formulazinhas que a gente até vai mostrar mais para frente, a lei dos senos e alossenos. Então, anotem. Primeira coisa que vocês fazem, anotem no dia da prova. Beleza? Para não esquecer. Então, pegou a prova, liberou a prova, já anota tudo aquilo que é para, por um acaso, se cair, né, uma questão do Enem envolvendo esses assuntos, vocês vão ter uma probabilidade maior de acertar, uma vez que os conhecimentos que vocês adquiriram durante todo a fase de estudos, ela vai estar ali escrita. Então, é só uma forma de ser mesmo. Bom, então, continuando. E nós temos o quê? Continuando sobre a figura no triângulo retângulo. Existem os chamados ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles ângulos principais, aqueles ângulos que a gente vai utilizar mais, principalmente durante a resolução das questões. Então, nós temos os ângulos notáveis 30, 45 e 60. E esses ângulos, eles possuem, todos eles, um valor que vai ser representado para vocês, o valor de seno, cosseno e tangente. Na internet, a gente vê várias músicas que fazem com que a gente aprenda, né, decore esses ângulos aqui. Uma música que eu aprendi, né, para colocar na minha cabeça, eu aprendi isso há muito tempo, gente, e assim, até hoje, eu não esqueço nunca os ângulos de 30, 45 e 60. Não reparem eu cantando. A música é Todo Mundo, 1, 2, 3. Todo mundo, 3, 2, 1.
todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Então, a gente finaliza a parte aqui do seno e do cosseno. A segunda parte da música é todo mundo 3, 1, 3. Ó, ainda aqui, vamos aqui, todo mundo 3, 1, 3. O primeiro sobre 3, raiz onde não tem 1. Aí, de novo, raiz onde não. Agora, vocês vão encontrar diversas músicas na internet, né? Então, assim, é uma forma de vocês gravarem essas relações, né? Essas funções trigonométricas aí, para ser utilizado no Enem, quando vocês forem fazer. Então, nós temos que o seno de 30 graus é meio, o cosseno de é raiz de 3 sobre 2, a tangente, raiz de 3 sobre 3, o seno de 45, 2 sobre 2, cosseno, raiz de 2 sobre 2, tangente 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 sobre 2 e tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Agora vamos para o próximo slide aqui. Pronto. Aqui nós temos o quê? Nós temos um probleminha bem básico, bem simples, tranquilo, aplicando o seno, cosseno ou tangente. A gente vai primeiro o quê? Verificar aqui como vai ser a relação trigonométrica que a gente vai utilizar para desenvolver esse probleminha que está tranquilo. Então, vamos ler aqui. Por exemplo, no triângulo a seguir, temos que a relação ao ângulo 30, a medida x, corresponde ao lado AB, o qual é cateto oposto de 30 graus. Então, ele fala aqui que é cateto oposto de 30 graus o x. Além disso, a sua hipotenusa vale 8. O que é a hipotenusa? É aquele ângulozinho que vai estar bem aqui na frente do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, vale 8. Qual que é o valor de x? Então, como é que a gente faz para descobrir o valor de x aqui nesse caso? Bom, nós temos o quê? Nós temos o cateto oposto e nós temos a hipotenusa. Se nós voltássemos aqui no quadrinho, perdão, aqui, qual que é o que tem cateto oposto e hipotenusa? A relação trigonométrica que envolve o seno. Então, a gente vai vir aqui, voltar na nossa questão e vai solucionar. Seno de que ângulo? Do 30. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é o x, que o que a gente sabe é ele, sobre a hipotenusa, né, que é 8. E agora, o que eu faço? Quanto que é o seno de 30? O que a gente faz? A gente volta lá na nossa tabelinha. Seno de 30 tá aqui, ó, de meio. Substituímos aqui, igualamos novamente x sobre 8 e fazemos o nosso xzinho aqui. Vai dar 2x é igual a 8. X é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, o nosso x aqui, ele vai valer 4. Muito tranquilo essa aqui para vocês, eu só trouxe mesmo para a gente relembrar. Bom, agora vamos passar para o próximo slide. Círculo trigonométrico, né? Que também pode ser chamado de círculo trigonométrico. Algumas gramáticas, né? Algumas gramáticas também dão essa nomenclatura. Então, o que é o círculo trigonométrico? É uma ação que se constrói a partir de uma circunferência, centro na origem de um plano cartesiano de raio 1. Não lembro o que é um plano cartesiano. Cartesiano é aquele que a gente estuda, sabe? Que ele é mais ou menos assim.
E aí a gente faz, normalmente, os gráficos. Para a direita é positivo, aí tem 1, 2, 3, para a esquerda é negativo, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, para a gente relembrar aqui o que é um plano cartesiano. E aqui nós temos o círculo trigonométrico, que, como ele disse, o raio vale 1. Então, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. Para que a gente precisa saber, conhecer também o círculo trigonométrico? Porque a gente vai ver mais à frente algumas relações envolvendo os ângulos do triângulo. Isso vai ajudar a gente a resolver as questões mais para frente. Então, é por isso que a gente tem que conhecer também um pouco mais o círculo trigonométrico, porque ele faz parte da trigonometria, né? Desses conceitos básicos de trigonometria que a gente vai utilizar. Então, aqui é só uma breve apresentação sobre o círculo trigonométrico. Note que a circunferência ela é dividida em 4 partes. Cada parte é de quadrante. Através deles, podemos determinar as funções trigonométricas. Eu sei que a imagem não está muito boa, mas nós sempre vamos contar os quadrantes por meio do sentido anti-horário, ou seja, o sentido contrário ao relógio. E nós vamos sempre começar a partir da origem. Essa origem aqui que eu estou marcando para vocês. Então, essa origem aqui a gente chama de zero. Então, 0 graus. A partir daqui tem 0 graus. Nós temos o primeiro quadrante, que vai de 0 até 90 graus. Ou também, como nós vimos lá na aula 8, a questão da transformação de unidades. 90 graus é a mesma do que π sobre 2 radianos. Depois, nós temos o quadrante 2. O quadrante 2, ele vai de 90 até 180 graus. 180 graus também pode ser chamado, denominado, né, de π radianos. É uma outra forma numérica de ser falado, né, a mesma coisa em graus. É uma outra unidade medida. Temos o terceiro quadrante, que vai de 180 até 270, ou 3π sobre 2 radianos. E também temos o quarto quadrante, que vai de 270 até 260, ou 2π radianos. Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisava saber o círculo trigonométrico? Por que a gente precisa saber o círculo trigonométrico? Exatamente porque vamos utilizar ele para descobrir os ângulos que são semelhantes aos ângulos notáveis, que são aqueles ângulos que a gente viu anteriormente. O ângulo de 30, 45 e 60, que eles estão aqui, ó, para relembrar a gente. Mas o círculo trigonométrico, ele não vai abordar somente esses ângulos, ele vai abordar principalmente esses aqui. Ângulo de 90 graus, ângulo de 180, o de 270 e 360. Bom, como é que eu encontro, né? Como é que eu vou encontrar? Eu vou precisar decorar essa parte aqui também? Não, essa parte aqui do círculo, eu vou dar uma dica para vocês, muito bacana, que vocês não vão precisar decorar. Então, é bem mais tranquilo, é bem mais fácil, tá bom? Como é que a gente diz isso daqui? Bom, primeiramente, a gente lembrar que nós temos seno e cosseno. Então, vou até escrever aqui para vocês essa dica. Digamos aqui, né, que tem uma circunferência
E aqui eu vou colocar também um outro círculo aqui, que vai ser o círculo trigonométrico. Que esse círculo trigonométrico, ele já está aqui, ó. Mas eu vou só passar ele embaixo para facilitar a visualização. Então, nós temos 0, 90, 180 aqui e 270. E aqui o 360. E a volta completa. Lembram que o raio é 1. Então, ele é 1 ou menos 1, porque vai depender do sinal. Temos o sinal de positivo e o sinal de negativo dentro do círculo trigonométrico. Mas nós sabemos que o raio, ele só pode chegar a 1 ou a menos 1. Ok. Agora, nós temos... Como é que a gente vai saber em relação a sinal, esse jogo de sinais? Como é que a gente vai saber? Então, vou ensinar aqui para vocês algo bem tranquilo, que é uma diquinha que eu peguei, né? Para passar para vocês, de acordo com, enfim, os sites de matemática que a gente encontra, eles passam essa dica que eu achei muito boa. Então, nós temos aqui o seno. O seno é até engraçado, mas a dica que eles dão é sem sono. Quando a pessoa está sem sono, ela está como? Ela está em pé, né? Então, o seno, ele vê essa partezinha aqui, ó. Essa parte na vertical. Como é que eu falei para vocês que nós temos que o seno ele vai até 1 positivo e o mínimo que ele pode ir é 1 negativo, correto? Então, nós temos aqui, ó, 1 positivo e 1 negativo. Esse aqui é o seno. Os outros lados aqui, a gente coloca 0. Por quê? Porque não é o seno, não é o que está sobrando, né? Então, o resto é 0. E nós temos o cosseno. O cosseno, eles traduzem, né? A dica que eles dão é com sono. Então, quando a gente está com sono, a gente faz o quê? A gente deita, né? Então, tá na horizontal aqui, ó. E o cosseno, assim como o seno, ele também tem essa particularidade. Ele vai até o 1 positivo e 1 negativo. Então, nós temos aqui no lado direito, positivo, e aqui um negativo. Eu sei que é positivo, Júlia. Vocês lembram lá do plano cartesiano que eu falei para vocês, agorinha? Então, é só a gente lembrar. Para a direita vai ser sempre positivo e para cima, e para a esquerda e para baixo vai ser sempre negativo. Então, a gente tem aqui. Ok, beleza. E agora? Então, se a gente tem um aqui para cima, ó, toda essa parte de cima aqui, ela vai ser positiva. Toda essa parte de baixo aqui, ela vai ser da mesma forma que a gente tem aqui, no cosseno. Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Beleza. Agora, como é que eu sei? Ok, você já explicou como é que eu sei. E só para finalizar, aqui no cosseno vai acontecer a mesma coisa com o seno. A gente não sabe o valor, então vai ser 0. Agora que vem a dica. Eu quero saber o seno de 90 graus e o seno de 90 graus. Matheus está por aí? Não vê aqui a tabelinha, Matheus. Oi, tô. Se você estiver por aí, como é que você iria encontrar, sem olhar na tabela, como é que você iria encontrar o cosseno de 90 aqui e o seno de 90? Olhando apenas para os desenhos de seno e cosseno e o círculo trigonométrico. Eu só olharia para as partes positivas, por exemplo, do cosseno, ia dar mais 1 por conta que está no primeiro quadrante. E o seno, da mesma forma, porque está no primeiro quadrante.
no quadrante que ele é positivo. O cosseno de 90 graus varia que é quanto? Cosseno de 90, ó. Cosseno de 90. Mais um. Tem certeza? Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aí direitinho. Olha aqui onde é que está o 90 no círculo trigonométrico, ó. Ah, não, ele é 0, né? Perfeito. Perfeito. E o seno? Ah, o seno é mais um. Exatamente. Isso mesmo. Ah, E entendi, agora, então. se eu perguntar para você o cosseno de 270. Eu vou lhe responder que é 0. Exatamente. E o seno de 270? É menos 1. Exatamente. Tá vendo? Ficou assim claro para explicar para você essa questão do seno e do cosseno. Tá vendo que você não precisa decorar, né? Essa parte aqui. Não, sim, mas ficou claro, ficou bem melhor, do jeito que eu já tinha aprendido. Beleza. Agora eu vou passar, deu sua participação, agora eu vou passar aqui a parte da tangente. Só apagar aqui. Apagar aqui rapidinho para não ficar ruim, para que vocês possam ver aqui direitinho. Beleza. Então, a gente, como vocês podem ver aqui aqui na tabela, ela é um caso mais delicado, né? Vimos que a tangente de 90 não existe, né? Não tem como ser definida, e nem a tangente de 270 também não tem como ser definida, o que é complicado. Então, a gente não consegue definir essa tangente. Então, a gente só vai ter a tangente de π, que é zero, e a tangente de 2π, que também vai ser zero. Como é que acontece isso? Vou fazer aqui o círculo trigonométrico da tangente. A tangente, ela vai estar bem aqui, ó, passando aqui no ladinho. A gente vai ter aqui mais e menos, mas aqui não vai ficar, não vai fazer diferença se é positivo ou se é negativo, porque ambas são zero. A gente vê que a tangente, ela passa aqui do ladinho, ela não pega nada do nosso círculo trigonométrico. Então, basicamente, para não esquecer sobre a tangente, é só a gente lembrar que no 180, que ela é zero, e no 360, a gente lembrar que nós temos o 80 bem aqui, nós temos o 360 bem aqui. E aí a gente lembra que o ciclo trigonométrico ele vai sempre começar com a origem no 0 graus. Então, para a gente não se esqueça, a gente tem que lembrar que 180 graus e 360 graus só vai existir a tangente nesses dois números, desses dois ângulos. E vai ser a tangente de zero, porque ambos estão aqui. Ambos estão aqui. Então, a gente só tem que lembrar disso para esquecer em relação à questão da tangente. Existem diversas outras formas, né, de ser explicadas, como eu disse, existem outras músicas também para que a gente possa lembrar essas funções trigonométricas, mas eu estou explicando aqui para vocês uma forma que eu acho um pouco mais simples, né, e a forma como eu aprendi. Bom, vamos aqui para o próximo conteúdo. Redução ao primeiro quadrante. Nós aprendemos sobre o círculo trigonométrico exatamente porque agora nós vamos utilizar ele. Nós vamos utilizar ele para fazer essa redução ao primeiro quadrante, que é um processo que vai consistir em determinar o valor das funções trigonométricas de outros ângulos
que estão associados aos arcos de 30, 45 e 60. Basicamente, os valores do seno, do cosseno e da tangente de tais ângulos são iguais, exceto o de sinal, daqueles dos arcos notáveis, 45 e 60. Isso significa que eles têm o mesmo valor numérico, podendo apenas mudar o sinal, ser positivo ou negativo. O que esse texto todo quer dizer? Ele quer dizer que lá no círculo trigonométrico vai ter para a gente ângulos que são semelhantes, que se assemelham aos ângulos notáveis, esses ângulos de 30, 45 e 60. E o valor do seno da tangente do cosseno vai ser igual, contudo, nós precisamos prestar atenção no sinal, porque a única coisa que poderá mudar é o sinal. Então, a gente vai prestar atenção neles. Então, vamos ver aqui, ó. Esses são os ângulos equivalentes, por exemplo, 120 equivalente a 60, 135 equivalente a 45, que é equivalente a 240, que é equivalente a 315 e que se equivale a 45, que é um ângulo notável, né? Esses três ângulos aqui que são os nossos ângulos notáveis que a gente tem o valor deles. Então, o que a gente... Como é que eu sei que é o ângulo notável? Como é que eu sei qual que é o ângulo que vai ser semelhante ao ângulo notável? Então, vamos lá. Exemplo. Vou passar aqui para vocês. Qual que é... Se eu perguntasse para vocês, qual que é o seno de 150 graus? O que vocês falariam para mim? Olha, eu só sei o seno de 60, 45, 30, o seno de 0 graus, 90, 180 e 270. Como é que eu determino o seno de 150? Eu não sei. Então, como é que a gente vai determinar isso? Seno de 150. O 150, ele estaria onde? Aqui já está mostrando, né, que se a gente for começando, ó, sempre no sentido anti-horário, a gente sabe que aqui é 180. Aqui já está desenhado, mas vamos desenhar aqui em cima. Ok. Beleza. Então, 150 ficou aqui, ó. Quanto faltou aqui para 180? 30, certo? 30 graus. Aí, o que a gente vai fazer? Se quer encontrar o ângulo que é semelhante a 150, a gente vai espelhar. Fazer um espelho no círculo trigonométrico. A gente espelhar aqui, ó, a gente vai contar 30 aqui também, que vai dar, obviamente, no próprio 30. Então, o ângulo que é semelhante a 150 é o 30 graus. A mesma coisa do que o seno de 30 graus. E assim sucessivamente. Então, a gente vai fazendo essas relações trigonométricas para que nós possamos encontrar o valor que a gente quer chegar. Por exemplo, temos aqui o 210, que também equivale a 30. Ele vai se equivaler a 330 aqui e posteriormente do primeiro quadrante, 30 graus. Então, aquele ângulo que fosse na questão, a gente faz o círculo trigonométrico e sempre lembrar de fazer o espelho até chegar nos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Lembram que lá naquele texto estava falando, né? Que a gente tem que ter cuidado com o quê? Com o sinal.
nós vimos que o seno é de 1 a menos 1, então aqui está os sinais. Nós vimos que o cosseno é de mais 1 a menos 1, aqui também está os sinais. E a tangente, que nós vimos que aqui no 180 e no 360 vai ser zero. Vai ser igual a zero. Beleza? Tem que verificar a questão do sinal. Como a gente viu anteriormente o seno de 150 e o seno de 30. O seno de 150, ele está no segundo quadrante. Então, ele é positivo. E o seno de 30 também está no primeiro quadrante e é positivo também. Ou seja, o seno de 150 é exatamente igual, inclusive, o sino do seno de 30. Então, a gente tem aqui um exemplo. Então, por exemplo, como 120, é um arco correspondente ao ângulo de 60 graus. Então, o valor dos seus cossenos, numericamente, é o mesmo. Mas, como o 20 está no seu quadrante, de acordo com o quadro de sinais que a gente viu no slide, o cosseno tem valor negativo. Então, ele fala aqui, ó, 120 e 160. Vamos voltar ao cosseno. O cosseno de 60 está aqui, né? E o cosseno de 120 está aqui. Então, a gente percebe que tem uma mudança de sinal, porque um está do lado positivo, no primeiro quadrante, e o segundo, no segundo quadrante, negativo. Então, ficar atento nessa questão dos sinais. E também, por fim, nós temos a trigonometria em triângulos quaisquer. Como a gente vai usar? Nós temos aí a lei dos senos e a lei dos cossenos. Existem dois principais resultados que envolvem... Deixa eu fazer a pergunta. Oi, pode fazer, Matheus. No slide anterior. Esse aqui? Sim. A gente conserva o sinal daquele círculo que a senhora fez, com, por exemplo, o seno é mais em cima e menos embaixo. Calma aí, deixa eu tentar explicar. Por exemplo, isso aí. A gente sempre conserva esse. Por exemplo, o seno de 120 é equivalente a 60. Aí sempre conserva o sinal. Tá, Sinal vamos lá. do círculozinho. Isso, vamos lá. Na verdade, ele fala cosseno, mas vamos fazer com seno e com cosseno. O seno de 20 e o seno de 60, a gente já viu que ambos vão ficar positivos, beleza? O problema é aqui no cosseno que ele dá, certo? Então, nós temos aqui o cosseno de 60, ele vai ser igual ao cosseno de 120. Porém, o cosseno de 20, ele está aqui. Então, você vai preservar esse sinal aqui, o sinal em que o ângulo está. Se a gente lembrar do cosseno de 60, a gente lembrar lá da nossa tabelinha, 30, 45 e 60, né? Nós temos 1, 2, 3, todo mundo sobre 3. Aí onde não tem 1. Vamos só conferir aqui. Cosseno de 60. Está aqui o meio. Vamos verificar o que aconteceu com a nossa musiquinha. Todo mundo 1, 2, 3. Todo mundo 2.
Cosseno tá bem aqui. Bom, então vamos lá, Matheus. Então, o cosseno, não se perder na música, como eu acabei de fazer. Então, vou decorar bem essa música. Então, todo mundo 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Completada a música, encontramos que o cosseno de é. Então, vamos voltar na nossa questão. Vou apagar aqui, que eu coloquei 3, mas é todo mundo sobre 2 na nossa música. Ou seja, vamos fazer aqui de novo, para a gente não esquecer. 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Raiz onde não tem 2. Temos todo mundo aqui e aqui. E tangente nós temos 3, 1, 3, o primeiro sobre 3 e aqui. Bom. Então, vamos lá. Então, a gente viu que o cosseno de 60 é meio. Então, aqui nesse caso, Matheus, mudar o sinal. O cosseno de 120, ao contrário do cosseno de 60, que é meio, o cosseno de 120 ele vai ser menos meio. Entendeu? Deu para entender, assim, para ficar mais claro? Ah, sim, sim. Não entendi que conserva o sinal do quadrante. Tava em dúvida nisso mesmo. Obrigado. Beleza, qualquer coisinha, só pergunta. Então, vamos lá. Então, a gente vai continuar aqui na lei dos senos. A lei dos senos, ela estabelece uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo com os senos dos seus respectivos ângulos opostos, além do raio R da circunferência circunscrita a este triângulo. Então, gente, basicamente, isso daqui vai ser aplicado quando, por exemplo, nós temos o ângulo de 30 e o ângulo de 60. A gente tem o valor de A e nós queremos saber o valor de C. Então, a gente vai aplicar aqui nessa formulazinha. Ou quando, por exemplo, a questão pede para a gente o valor do raio da circunferência. Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui para identificar, para resolver, dependendo da questão, né? Dependendo do que a questão pedir para a gente. Eu acabei não trazendo questão envolvendo a lei dos senos, porque a senos você só tem que aplicar a fórmula. Então, é algo assim que a gente não precisa pensar tanto, raciocinar tanto para desenvolver, tá? Mas as questões que eu trouxe para vocês hoje são questões bem bacanas, que a gente faz a resolução delas rápido, mas que são questões que a gente precisa lembrar de algumas coisinhas, que a gente precisa pensar um pouquinho mais. Então, a lei dos senos tá dessa formulazinha aqui, ó. Basicamente, como está falando aqui o texto, lembrar sempre dos ângulos opostos. O A aqui, lembrar do ângulo oposto. O B, lembrar do ângulo oposto. Está aqui o B. Então, e tudo isso vai ser igual a 2R's. E a lei dos senos, nós vamos ter uma ação um pouco diferente.
né? Mas é basicamente a mesma coisa de lembrar essas fórmulas para serem aplicadas no momento em que for pedido, né? No momento em que for feito, no momento em que uma questão perguntar. Agora, tendo essas fórmulas, vai ser uma forma mais fácil de resolver, de identificar, né, então, na hora. E a mesma, provavelmente ele vai dar para você o valor de B, o valor de C e o valor de um ângulo. Aqui. Ele vai perguntar qual que é a medida que está faltando para completar esse triângulo. Também é só fazer a aplicação da fórmula no exercício. Beleza? Agora eu trouxe para vocês o primeiro exercício que a gente tem, que é esse. Como eu falei para vocês, é um exercício que tem que pensar um pouquinho para resolver. Matheus, você já resolveu esse exercício? O Matheus teve que sair. Ah, então tá bom. Então vamos Me continuar desculpa, aqui. o tempo saiu, tá bom? Tudo Bom bem, final de então. semana. Obrigado pela aula. Até mais. Então, tchau, Então tchau. vamos resolver. Tchau, até mais. Boa. Então vamos resolver a gente aqui. Bom, então a questão é a questão 156 e diz: as torres Porta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Então, a gente tem aqui a parte da vertical, deixa eu só aqui a cor, para vocês verem melhor. Vou colocar uma espessura um pouquinho maior. Bom, então aqui a gente tem a vertical. A inclinação das torres é de 15 graus. A gente tem bem aqui, 15 graus. Com a vertical, sempre lembrar da vertical é o reto, né? Horizontal. Muitas pessoas ainda têm um pouquinho de dúvida ou se confundem com isso aqui, mas horizontal, lembrar do horizonte, né? Então, o horizonte ele é reto e a vertical ela é uma linha, né? Ela é alinhada para cima. Bom, e elas têm cada uma altura de 114 metros. Então, a gente tem aqui 114 metros. A altura é indicada pelo segmento AB. Então, nós temos aqui. A e o B. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. Então, como a gente está vendo aqui na imagem. Utilizando 0,20 como valor aproximado tangente de 15 graus e duas casas das operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida espaço. Então, que espaço será esse? Então, ele quer saber, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor da área, mas para a gente descobrir o valor da área, a gente precisa saber dessa distânciazinha aqui, né? Então, vamos tirar esse triângulo aqui para que a gente possa resolver a questão, né, de uma forma mais tranquila de ser visualizada. Então, a gente tem aqui 14 metros. Temos aqui o ângulo de 90 graus. Temos esse ângulo de 15 graus aqui. Queremos saber esse valor de x para depois, posteriormente
da base aqui dessas duas torres. Ele já dá para a gente uma ideia, ele já dá uma dica, assim, o que é para a gente utilizar a tangente, porque ele já deu uma tangente aqui de 15 graus, que não é um ângulo notável, né? Não é um ângulo de 30, nem de 45 e nem de 60. E ele já diz que é para a gente usar o 0,26. Por que ele deu para a gente o valor? Porque é um ângulo desconhecido, não é um ângulo notável, não é o que a gente saiba, né? O que a gente precisa saber quanto que ele vale. Então, a própria questão, ela já apresenta para a gente esse valor do ângulo de 15 graus. Beleza, então a gente vai fazer o quê? Fazer aqui a tangente. Como é que era a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a um ângulo, temos o x aqui, cateto adjacente, o 114. Vocês percebem que nós não usamos a hipotenusa, né? Beleza. Quanto que é aqui a tangente de 15 graus? Ele fala aqui pra gente, 0,26. É igual a x sobre 114. Para descobrir o valor x, eu vou colocar aqui em cima, é só a gente multiplicação. 26 vezes 114. Que vai ser 29,64. Já fiz a continha aqui para... Prontinho. A gente vê aqui em relação às alternativas, se fosse 30, como a base é um quadrado, a gente, tá falando aqui, ó, a gente iria multiplicar a base vezes a altura, né? 30 vezes 30 iria dar 900. Mas a gente 9,64, então aproximadamente 30. Isso não vai mexer na nossa questão, porque a gente já está vendo uma alternativa que diz maior que 700. Né? Então, a alternativa correta é essa daqui, a letra E. Beleza? Próximo exercício aqui. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme a figura. Esse daqui a gente vai pensar aqui, a gente vai lembrar aqui, ó, do nosso círculo trigonométrico, vai de 0 a 90, né? Então, a primeira coisa que a gente vai saber é se ele dividir em partes iguais, 90 dividido por 3 é 30 graus aqui, né? Mas o que ele está perguntando? Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a corresponde a quanto? Quantos por cento do terreno todo? Quantos por cento é a porcentagem de... É isso que a gente vai descobrir. Primeiro, a gente precisa descobrir a área, né, do terreno do João, para posteriormente verificar a porcentagem que é do terreno inteiro, qual que é a porcentagem do terreno do João. Então, a gente tem aqui, a gente sabe que esse tamanho todo aqui é 2, aqui 1, né, e aqui vai ser 1 também. A gente sabe aqui que é 2, a gente precisa descobrir isso daqui para a gente fazer a área do triângulo. Então, se a gente fizer aqui, ó. Olha a dica que ele dá pra gente. Considere raiz de 3 sobre 3, 0,58. Por que ele falou isso? Porque a gente vai usar o seno. Perdão, a gente vai usar
a tangente de 30. Por que a tangente? Porque a gente não tem hipotenusa, né? Então, a gente vai usar a tangente, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente. O seno de 30 é aquela raiz de 3 sobre 3. E a raiz de 3 sobre 3, como ele passou aqui pra gente, é igual a 0,58. Que é igual, cateto é o x, tá bem aqui, ó. E cateto adjacente é o 2. X vai ser igual a 1,16. Agora vamos continuar. A gente já descobriu os valores necessários para que a gente faça a área do triângulo. Então, como é que seria? Deixa eu apagar aqui. Como é que seria, então? Base vezes a altura, né? Dividido por 2. Então, aqui nós temos a base do triângulo, que é 1,16, a altura, que é 2. A área do triângulo aqui, 1,16, vezes 2, dividido por 2. A gente vai cortar aqui, ó, sobrar 1,16. Então, 1,16 é a área do triângulo. E a área do terreno é 2 vezes 3, né? Que é base vezes a altura. Que é essa medida aqui vezes essa outra medida aqui. 2 vezes 3 vai dar 6. Como é que a gente vai saber, então, a porcentagem? Sabemos que 6 equivale a 100%, que é o terreno todo. Então, 1,16 equivale a quanto? Fazemos aquela regrinha de 3, aquela regrinha de 3 clássica, que a gente já sabe, né? Tem conhecimento. Qualquer dúvida que tiver, é só mandar para o pessoal da organização, que a gente pode estar tirando essas dúvidas. E aí, depois da regrinha de 3, a gente vai ver que o x, ele vai dar aproximadamente 19,33%. E o valor aqui mais aproximado que nós temos é a letra E da questão. Beleza? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A última aula do projeto de matemática básica. E qualquer dúvida que tiverem, é só para a coordenação. E é isso, até mais.